chegou de casa. Oi, Malu. tudo bom e você? Muito obrigada por me receber. Bem-vindo. Estamos aqui com a Malu, começando o terceiro episódio de Papo na Cozinha. Malu, quem é você na fila do pão? Bom, eu sou uma mulher múltipla que equilibra muitos pratinhos e os pratinhos que eu escolho equilibrar, eu tenho muita paixão por eles. Então, eles realmente são escolhidos, assim como tudo que eu faço na minha vida. Então, eu tenho um empreendimento, depois de 15 anos trabalhando em escola, eu resolvi abrir uma micro school extracurricular para sair das paredes do modelo tradicional de escola e fazer de um jeito que eu acredito. Então eu desenvolvi toda a metodologia do zero, chama Place to Be, que é um lugar para ser, para todos os alunos serem quem eles são. Isso está muito linkado com o meu propósito, que é ser ferramenta para a transformação da vida das pessoas que passam, enfim, por mim de alguma forma. Eu sou consultora parental, então eu ajudo as famílias na relação com as crianças a desenrolar e desenvolver a rotina de uma forma mais leve e produtiva. Enfim, como eu falei dos meus pratinhos, é isso que eu faço na minha vida. Então tudo que eu faço na minha vida, eu tento trazer para o meu trabalho, para o meu dia a dia, para minha rotina. E eu levo, assim, o caos dessa vida aqui de São Paulo, e tudo que a gente faz, e tudo que eu topo fazer nessa multiplicidade, eu levo de uma forma leve. Então o caos vira criatividade, eu olho o copo meio cheio, eu tento ir para esse lugar mais positivo sim, e leve, porque vão cair pratos, e tá tudo bem. E eu realmente lido tudo bem. Leio autoajuda, sou dessas de velas, e penso, e sento, e medito, e tenho o grande amor da minha vida, que é minha filha, que é o meu grande sonho realizado. Então eu sempre falei desde pequena que meu maior sonho era ser mãe, antes do que qualquer outra coisa. E teve uma vez que eu falei isso muito forte pra uma amiga minha, e foi quando eu pedi demissão, fui morar fora, e aí eu engravidei. Então assim, eu acredito muito nisso também do universo, sabe? Acho que ele me ajuda, inclusive, nessa minha rotina acelerada e dinâmica, e acho que eu sou isso na fila do pão. Pra isso tudo a gente vai comer. E Malu é fitness também, tá? Você acha que esse corpinho aqui vem de graça? Não vem. Então a nossa receita hoje vai ser uma receita mais leve. É uma receita parecida com o que a gente serve no AE. É um atum selado na crosta de gergelim, com uma saladinha fresca, quinoa, nozes não, castanha do Pará. Castanha do Pará também não, castanha do caju, piques de cebola. Então a gente vai fazer um bem bolado. E como nós estamos já de ressaca, porque a gente tem uma largada e a gente já bebeu na quinta, e hoje é sexta, a gente vai tomar... a gente vai tomar uma soda italiana de romã, mais leve, assim, light, para recuperar para sábado esculachar de novo. Bora começar então? Para começar, a gente vai começar com a quinoa na água que já tá fervendo, então a gente vai para a cozinha agora. Bom, para começar então, a gente vai fazer a nossa quinoa, água fervendo, com sal. Prova a água como se tivesse gostinho de mar, assim. Lembra da época que você ia na praia e tal, não sei o quê, e simbora. Agora vamos voltar pro outro lado pra gente fazer o atum e a Malu contar como é a vida dela. Bom, como a Malu falou, ela é educadora, mas ela é empreendedora e ela tem uma abordagem diferente no modo de ensinar. Então eu vou fazer as perguntas chaves. Como você saiu de educadora para empreendedora, ainda que sejam linkadas, né? Mas de onde veio esse modo empreendedora de ser? O que é educação holística? Por que você optou por ir por esse segmento? E como é que você faz para organizar a sua agenda, para conseguir, assim, quais são os princípios? Você acorda e fala, bom, primeira coisa eu vou organizar minha agenda? E quais são minhas prioridades? Como é que funciona isso? Eu acho muito legal para falar, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou bem perdida, assim, eu não consigo ter muita produtividade do jeito que eu gostaria, porque eu não consigo ter isso. Sim. Eu faço exatamente isso na mentoria quando eu atendo mulheres. A gente entende primeiro, eu vou começar dessa parte. Tá. A gente entende primeiro quais são os seus valores. Então, do que você não abre mão. Uhum. Aí, por exemplo, vai aparecer cozinha, seu restaurante, se você tiver filho, esporte. Então, tudo isso vão ser ali suas prioridades. Você vai colocar de itens. Quando a gente vai construir sua rotina, que eu gosto de construir no papel, então eu tenho reunião comigo mesma toda semana,
e eu monto a semana seguinte, porque isso traz uma tranquilidade, passa uma mensagem pro cérebro que tá tudo bem, mesmo com correria e mil coisas, tá lá no papel e tá organizadinho, você não precisa ficar pensando nisso, você já passou. E a calma também, né? E aí eu vou colocando, esporte é uma prioridade na minha vida? Na minha, da minha filha, minha família, a gente foi criado assim, ele tem que estar nos meus dias. Inclusive para eu conseguir ser tudo o que eu quero ser, para eu exercer todos esses papéis. Então eu faço esporte todo dia. Eu deixo de fazer uma reunião ou marcar um atendimento se tiver no meu horário de esporte. Eu não falo, não, hoje eu vou... Então tudo bem, hoje eu não vou fazer o esporte porque eu vou trabalhar, porque eu sei que isso vai impactar no meu trabalho e tudo mais. É inegociável. É inegociável, porque eu preciso cuidar de mim primeiro. E isso pra mim é um combinado comigo diário, assim. Ninguém dá o que não tem, né? Eu falo muito isso. Como a gente trabalha com pessoas e eu me dedico muito e me entrego muito, eu preciso estar bem. Então, eu não me sinto egoísta nem um pouco, eu falo isso para as mulheres, para as mães, falo isso para minha filha, então a minha filha fala muito para mim. Mãe, quem eu mais amo no mundo? Ela fala. Eu, a mamãe? Ela, não, mamãe, primeiro sou eu, depois a mamãe. Então, eu faço esse exercício mesmo, porque é isso, a gente entender isso é muito importante. E isso é o Place to Be. Então, o Place to Be sou eu. Quando eu fui desenvolver a metodologia, que vem essa abordagem holística, que é a gente olhar o global. Então, olhar o global, o desenvolvimento global das crianças é social, emocional, motor, cognitivo. É o todo. E a família, porque a família vem nesse pacote. Eu sempre fui assim. Então, em todos os anos que eu trabalhava em escola, eu queria conversar com a família, entender o que essa família, como que funciona a dinâmica, a relação e tudo mais, porque impacta na criança, impacta no aluno. E é dessa forma que a gente trabalha. E aproveitando esse gancho de se amar e tal, dá pra fugir de se amar, se querer e tal, pra virar uma pessoa egocêntrica? Existe esse limiar ou não? Existe, mas depende muito do... Eu vou cair no propósito, que tá um clichê aí, mas depende do quanto você se conhece e do seu propósito. Então, assim, quanto mais eu sei que cuidar do outro, me entregar pro outro, então tudo que eu faço dentro da educação são pessoas que se doam. Se a pessoa realmente ama a educação, enfim, o desenvolvimento humano, eu estudei psicologia, tudo nessa conexão com o outro. Para eu conseguir, eu preciso cuidar de mim. Então, quando a pessoa entende que para ela se relacionar com o outro, se ela estuda essa relação dela com ela mesma, para conseguir se relacionar com o outro, na verdade ela deixa de ser egoísta. Porque quanto mais a gente se cuida e tá bem, menos a gente joga essa bucha pro outro. Entendi. Né? Porque quando a gente não tá bem, cai para as costas de quem não tem que carregar o nosso, né? Sim. Então, lógico, existe esse movimento, sim, mas eu acho que aí é falta do autoconhecimento, a falta do propósito, aí é um outro trabalho para a pessoa se conhecer melhor e tudo mais. Então, faltou falar um pouco do empreendedorismo. Como você saiu do mundo... Saiu não, né? Como veio esse sentimento de que você precisava abrir uma escola para mostrar o seu trabalho de outra forma? Lá atrás, em 2015, depois que eu já estava 10 anos numa mesma escola, eu já tive uma pequena crise existencial. Eu falei, pera, não sei se eu me vejo em escola para sempre, nesse formato. Mas eu não quero sair da educação. Eu estava nesse movimento, mas ainda não tinha tanta bagagem, tanta segurança. Eu não era tão amadurecida para saber de fato o que eu queria fazer. Fui morar fora, fui para Califórnia, estudei. E na Califórnia eu estudei, ressignifiquei muita coisa. A da tua filha? Eu ia falar isso. Agora, desculpa. Na Califórnia. Tô nervosa. E lá na Califórnia eu estudei, ressignifiquei muita coisa, enfim, eu senti uma oportunidade de eu ser quem eu realmente sou, porque longe dos rótulos daqui de quem a gente costuma ser. E aí a gente vai se moldando e acaba sendo o que os outros esperam, enfim. Então isso foi muito bom e eu tive minha filha, né? Como eu falei, meu grande sonho realizado. A Maria nasceu lá. Ela é importada, então? Sim. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu entrei no universo bilíngue de escolas. Então, eu trabalhei em escola internacional, em escola bilíngue. Mas eu já estava com uma sensação de não é isso mesmo. Eu estava incomodada. Que ano era? 2018, 2019. E aí, a gente teve pandemia. E na pandemia, eu sempre atendi particular. Eu sempre dei muita aula particular, desde sempre. De tudo? Ou de inglês? Não, tudo. De tudo. Multidisciplinar e línguas. Mas, na pandemia, eu fazia um trabalho maior, porque essas crianças estavam... loucas. Sim, assim, não estavam conseguindo ser crianças, sem a cultura da infância, sem conseguir correr e viver. Então, eu ia nas casas e fazia um atendimento, tanto com as famílias que também estavam preocupadas. Aí eu falei, é isso.
eu consigo fazer de uma outra forma a educação. E aí eu comecei a estruturar, eu entrei numa mentoria, e aí com a minha mentora eu comecei a estruturar toda uma metodologia de acordo com o que eu acredito, de acordo com o que eu já estava fazendo, e assim nasceu a Place to Be, que antes era só eu indo de casa em casa, e real, assim, eu ficava das 8 da manhã até as 6 da tarde, indo de casa em casa. E a Maria nisso? Com uma mala, eu voltava, via a Maria estava em casa fazendo na pandemia também, então eu voltava, eu até gravava uns vídeos com ela, com atividades que eu fazia com ela e tal, na época, porque eu punha no YouTube para tentar ajudar. Ficava muito com meus pais, que estavam em casa, e eu fazia isso, e aí eu falei, cara, é isso, ia com mala de mão, com um monte de material, porque eu atendo várias idades, então desde bebezinho até quase adolescente. E fiz todo esse trabalho. E aí, em um dado momento, minha família, a família da minha mãe, tem um consultório dentário. E tinha uma sala vazia. Aí eu falei, eu posso fazer dessa sala uma sala de educação infantil para eu testar? Se eu consigo trazer as famílias até mim? E rolou. As famílias iam até o Place to Be, que foi o nome que eu dei, que era essa sala de educação infantil. E aí, ali, eu percebi que, para mim, como negócio, funcionava melhor, porque eu não precisava me locomover, eu conseguia... É do lado da casa dos meus pais, então, que é aqui do lado, aliás. Então, a Maria fazia atividades lá. Então, eu falei, é isso. Mas ainda era tudo particular? Ou você já tinha algumas turmas? Eu comecei a fazer grupinhos. Sim, eu faço o programa de férias, que é bem famoso, que a gente faz desde o começo. São várias atividades, então tem artes, história, cooking class, projetos com material reciclável e tem no bilíngue, então é bem legal. E a Maria ama. Então a Maria, assim, é meu termômetro, porque ela é apaixonada pela Place to Be. E aí eu fui contratando professoras para me ajudar. Então tem professoras que... Aí eu dava formação, explicava como era a nossa metodologia, e foi crescendo. A gente foi para uma casa maior, a gente atende na casa das famílias, a gente atende online, porque tem muitas famílias fora do Brasil, que a gente ajuda na alfabetização. E a gente atende na Casa Place to Be. E aí hoje são 20 professoras. Enfim, a gente tem hoje 50 famílias fixas, mas já passaram muitas famílias e eu tenho uma relação próxima, porque é isso. Essa proximidade para mim faz toda a diferença. Então, foi nesse processo, no meu processo comigo e com a educação, que eu resolvi empreender. Nossa senhora, que belo trabalho, né? Bom, vamos brindar a isso. Ó, então, tchim-tchim. Tchim-tchim. Eu gosto. É fresquinho, né? Muito bom. Agora vamos voltar rapidinho para nossa receita. Quinoa foi, cozinhou, escorri, joguei um pouquinho de água fria para parar a cocção. E daí agora ela está aqui. Já coloquei essas folhinhas, mas a gente vai picar elas bonitinho e vamos picar esse daqui, como é que chama? Palmito. Bom, você começou pequena, né? Você começou basicamente você. Sim. E hoje você falou que você já tem um suporte aí de 20 professores que te ajudam e tal. Então já cresceu bastante, né? 20 vezes, basicamente. Sim. Como é que é essa administração, gestão de pessoas, gestão financeira? Como é que funciona tudo isso? Como eu falei, eu faço mentoria. Eu comecei lá atrás, quando eu estava nesse processo na pandemia, para pedir demissão, para abrir meu negócio, para, enfim... E eu falo muito com ela e eu faço uma formação comigo de autoconhecimento para líder que eu quero ser, para chefe que eu quero ser. Então, no começo, para mim, era muito difícil, porque eu pensava em chefes que eu tive e que foram bem difíceis. E eu falava, não, eu não posso ser. Só que, ao mesmo tempo, eu não fazia meu papel de chefe. Que aí você vai sendo permissiva, só que aí você precisa olhar para o seu negócio, tem os valores do... Então, conforme eu fui me fortalecendo, o que é o meu negócio, os valores que ele tem, o meu propósito dentro disso, eu fui entendendo as pessoas que fazem parte disso têm que ser pessoas com valores próximos, que querem aprender, que querem crescer, e nisso eu fui entendendo e moldando para conseguir formar cada vez mais, e sendo uma chefe, de fato, uma líder, mas de uma forma respeitosa. Então, o desafio não foi ser respeitosa, mas às vezes demais, entendeu? Permissiva demais, não respeitosa. Sim, eu passei pela mesma coisa. A gente tem esse trauma um pouco, né? Na cozinha a gente tem muito isso de chefes muito carrascos. É verdade, tem fama mesmo. E daí eu peguei um pouco essa vibe, assim, eu virei amiguinha, daí eu virei colega de trabalho. E daí você fala, eu tô perdendo a mão aqui também, porque eu não sou colega de trabalho, eu sou chefe. Pode ser até amiga fora. Exatamente, Exato, mas aqui dentro eu sou chefe.
Então, eu super entendo aí essa dor, né, que a gente passa de entender qual que é o termômetro, né, até onde eu posso ir, até onde eu não posso, mas sem também afrouxar demais, porque a coisa tem que rodar, né? Sim. E gestão financeira, você fez algum curso? Como é que foi? Eu já fiz uma assessoria de gestão financeira no meio do caminho, quando o negócio foi mudando de, sei lá, de pequeno para médio. Ainda paro muito para estudar sobre isso, para entender isso, porque isso, assim, é zero o que eu estudei. Tudo que eu estudei foi pedagogia, psicologia, desenvolvimento humano, sou formada em coach também, então, assim, nada tem financeiro. E na escola não tinha, hoje em dia já tem um pouco mais esse movimento. Então, isso é uma coisa que eu penei, mas que eu venho aprendendo. Eu venho entendendo melhor o quanto eu custo, o quanto meu negócio custa, o quanto meu negócio vale. Uma coisa que está ligada ao financeiro antes eu tinha assim, quanto que eu vou cobrar? Hoje em dia eu tenho muita segurança com relação a isso. Eu entrego o que eu tô falando que eu vou entregar, sabe? Então, quanto mais você tem essa segurança do seu negócio, de eu tô fazendo o que eu tô falando que eu vou fazer. Sim. É isso que vale. E aí, se quiser procurar em outro lugar ou não, enfim, porque é um pouco nesse lugar. Sim, esse é meu preço também, né? Esse é o quanto também minha dedicação custa. Exato, eu acho que isso é importante. Exato. E até tem um cara, o da Wise Up, o Flávio Augusto, ele fala que se você cobrar muito barato, você perde credibilidade. Também, é verdade. Então, que as pessoas não botam fé. Nossa, você tá falando que você vai entregar tudo isso por esse valor? Não Alguma coisa não bate. Eu aprendi isso em cursos de marketing, que eu fiz por causa do, enfim, trabalho em rede social e etc. Eu estudo muito marketing e isso eles falam muito. Tenha segurança do seu valor e aí você consegue precificar de acordo com o que você realmente merece. Boa. Obviamente já falamos algumas vezes, mas você é mãe. E eu queria saber de você, assim, você falou que você desde pequena queria ser mãe. E daí você falou muito fortemente que eu vou ser mãe e pá, rolou. Você estava pronta? Ou foi algo que aconteceu e você falou, bom, agora vamos ver? Existe esse momento de estar pronta para algo? Não acredito nesse momento de estar pronta para algo. Mesmo que a gente se prepare muito. A gente tem isso, o ser humano, né? Eu acredito que a gente tem que viver a vida e fazer as coisas com medo mesmo, e apesar do medo, e aí mostra coragem, etc. Mas com relação à maternidade, não estava pronta, não estava esperando. Foi o sem querer aqui, né? Mas quando eu vi o teste, pra mim foi, isso, sabe? Vou realizar meu sonho. E eu morava nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos eles têm um movimento bem respeitador com relação a isso, né? Você escolhe de fato. Sim. Então, quando eu fui no primeiro médico fazer o primeiro exame, eles perguntam, você quer ter mesmo? É isso ou não? Bem natural, sim. E eu tinha certeza que sim. O pai dela, na época, a gente morava junto, ele ficou bem assustado. Enfim, era uma vontade mais minha naquele momento. Até ele, enfim, amadurecer a ideia e tudo mais, mas pra mim não teve... Mesmo que ele não quisesse, você estava disposta a encarar. Super, sim. E daí, ele mora aqui no Brasil hoje? A gente se separou enquanto eu morava lá. E aí, por conta disso também, eu pensei, né, sozinha, recém-separada, recém-mãe, que a gente aprende a ser mãe sendo mãe, por mais que eu tenha estudado educação, por mais que eu estude ainda muito, é agindo, né? E a minha filha aprende a ser minha filha também, sendo minha filha. A gente não vem preparado. E eu acho que também vem essa leveza que eu falei pra você que eu acabo tendo na minha vida, que eu tento buscar pra lidar melhor com os desafios. E aí a gente se separou, eu voltei pro Brasil, me recoloquei profissionalmente, então eu nem fiz licença maternidade. E agora ele voltou, na verdade, quando ela tinha 6 meses. Ah, perfeito. E como é que é ser mãe separada, assim, é algo fácil, não é fácil? Tá igual? Você tem aí uma estrutura de pais que ajudam e tal? Meus pais são maravilhosos, assim, muito parceiros mesmo. Eles fazem parte da rotina, eu sou extremamente organizada com rotina, como eu falei, e eu monto a rotina de todo mundo. Então eles estão dentro ali, sabe? Hoje é você aqui, já tem cada um o seu dia, que horas que ela vai pra onde, é tudo muito encaixado. Uma parte muito boa de eu ter o meu próprio negócio é que eu construo a minha própria agenda.
Então, eu levo a Maria pro esporte, ela acorda, eu tô aqui todos os dias, a gente toma café juntas, a gente almoça juntas, eu levo pra escola. Quando ela volta à noite, mesmo que normalmente eu emendo à noite, né? Assim, eu trabalho à tarde e à noite, que é o momento que ela tá na escola. Mas aí ela tá aqui, eu vejo a lição de casa. Então, assim, essa flexibilidade é muito maravilhosa. Mas os meus pais são muito parceiros. O pai dela tem também o dia que ele busca na escola, ela tem os dias que ela vai lá passar o dia com ele. Eles têm uma relação ótima e hoje a gente também é amigo, é parceiro. Mas é desafiador, sim. No dia a dia, nós duas. Mas você acha que seria mais fácil se tivesse aí uma presença paterna diária ou... Eu não penso muito nisso, Val. Assim, eu lido muito com o que eu tenho de realidade e com o que eu construí com a minha filha de fato. Não assim, ficar conjura. Porque eu penso assim, a relação que a gente tem a gente é muito unida e parceira e próxima. E ela é uma menina, de fato, muito especial. Eu acho que também por conta da história que eu tive. Então, por tudo que eu passei, e é essa a realidade. Então, assim, não sei dizer. Tem famílias que tem o casal e que não é tão legal, é desrespeitosa a relação, o pai não faz a parte dele, ou enfim. Sim. Então, assim, eu lido bem ok, mas claro, é desafiador. Não vou romantizar e falar, nossa, ser mãe solo, não é. Mas eu lido ok com essa realidade, entendeu? Eu tiro o positivo disso. E você quer ter mais um? Mais dois, mais três, mais quatro? Não sei. Assim que eu tive a Maria, eu já falava, quero ter outro. Minha mãe, eu nunca vi alguém parir. Ela falava pra mim nos Estados Unidos, alguém parir e já falar, o próximo. Então, sim, teria, mas não é uma coisa que eu tô agora. Mas sim. Que bom. Bom, Malu, você falou dessa questão da educação de crianças e família. Como é que é? Tem resistência na família você implementar a sua... Porque apesar de procurar... Eu acho que tem, né? Igual uma pessoa, um paciente vai procurar um médico, daí o médico vai falar pra fazer o tratamento e o cara fala, bom, foda-se, não vou fazer o tratamento. Sim. Daí, essa eu queria saber como é que funciona. Tem assim, hoje no Place to Be é tudo bem estruturadinho. Assistente de coordenação, assistente cuida mais do administrativo, a minha parte que é bem pedagógica, eu ainda tenho alguns alunos, mas eu supervisiono tudo e eu atendo as famílias com essa questão do pedagógico. E quando uma família procura a gente para fechar ou para entender o nosso trabalho, eu gosto de mandar áudio para mostrar. Eu falo muito sobre a trajetória, eu explico a metodologia, claro que de forma breve, não é tão um podcast, mas para falar, tem um know-how aí, é assim que eu trabalho, é isso que eu acredito, e eu trabalharia com o seu filho da seguinte forma, normalmente eu peço alguns encontros para a gente conhecer essa criança, esse aluno, e entender, porque às vezes a família fala, quero que meu filho seja alfabetizado em 3 semanas, calma. Não é bem assim, não tem como eu te falar, depende de como ele vai responder, demora mais tempo, é um processo. Então, quando eu explico e trago tudo o que eu sei de fato, porque eu sei o que eu tô fazendo, né? São 20 anos na área, as famílias acabam ficando mais seguras. Quando elas não ficam e é alguém muito resistente, ou que não valoriza a educação por alguma razão, não é o nosso perfil, e eu tenho essa tranquilidade de esse cliente não é pra gente, entende? Antes eu sofria, tá? No começo eu falava, ai meu Deus, mas não vou fechar a qualquer custo, eu não vou deixar de ser, ou fazer de outra forma, ou passar por cima dos meus valores, ou que não vai respeitar as crianças por conta de uma vontade da família que eu não concordo. Então... o que é do outro, né? Mozão, fica orgulhoso de mim. Bom, vamos falar um pouquinho da receita, porque eu fui fazendo, que o papo tava muito bom e não falei nada da receita, né? Aqui na quinoa, então, aquela quinoa cozida que a gente fez, palmito, pupunha. Quem tiver fresco em natura, dá pra fazer. Ou se não, eu peguei em pote mesmo, pra facilitar um pouco, pensando sempre em facilitar a vida de quem, pra ser reproduzível, né? Picles de cebola. Esse picles de cebola eu trouxe do Aê. Mas se tiver picles, cebola em conserva e tal, funciona, também não põe nada e tá tudo bem. Tomatinho cereja cortado, castanha de caju. Eu peguei aquelas folhinhas, ervas e manjericão, dei uma picadinha, uma rasgadinha e joguei aqui dentro também. Agora eu vou temperar com azeite, sal, limão e mel.
O atum eu já selei, ele tá descansando um pouquinho. Vou temperar essa salada, vou colocar no centro aqui das folhas, vou colocar o atum fatiado e a gente vai comer, porque a barriguinha tá roncando. Minha também. Bora. Tá, 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 tá. Deixa eu ver se tá bom agora de sal. Como é que será que tá aí? Puxa pra cá, puxa pra cá. Bom, chegamos na parte gostosa. Além do nosso papo, que foi muito bom. Vamos lá, a gente tem um beach também pra falar, que foi aí que a gente se conheceu, foi no beach tênis. Apesar de que ela trabalhou na escola que eu estudei, mas a gente se conheceu mesmo no beach. Sim. De onde saiu o beach na sua vida? Porque você falou que você gosta muito de esporte, tá? Mas você era jogadora de vôlei, Sim, eu a lembro vida inteira. disso. E o beach tênis foi o quê? Pandemia. Então, na pandemia, quando a gente pôde jogar, eu sentia que eu tava livre no beach. Eu não sei se pra você veio também nessa época essa sensação, mas assim, pé na areia, sol, vida. Então o beach veio assim. Água de coco. Era isso. O after do beach. Então, veio nesse lugar, assim. Só que eu sempre fui extremamente competitiva, fui federada, joguei pelo clube, o vôlei e tal. Então, eu fui evoluindo, entrando em torneio, gostando de ganhar, vendo o negócio. E aí eu fui, enfim, evoluindo dentro do esporte. Fiz muitos amigos. O esporte me ensina muito. Eu falei, né, que é um valor pra mim. E aí eu aceitei ser sócia responsável do Mais beach uma tênis. bucha, né? Quase não tem bucha mesmo, vamos pegar mais uma. Não, assim, é isso, assim. Mas sabe quando é uma sensação assim, eu sei que eu posso fazer um bom trabalho, não tenho tanto tempo, assim, pensando, quando me convidaram, eu falei, não sei, que horas eu pensava. É isso, organização de novo de agenda, de prioridades, enfim, a gente é desafiador, porque é uma posição que não é qualquer pessoa não é que não pode assumir, que quer assumir, extremamente exposta, vulnerável ali, sujeita a críticas full time. Mas eu aprendi, eu falo na terapia muito disso, sabe? Eu aprendo a lidar com a rejeição, eu aprendo a lidar com as críticas. Você começa a entender um pouco também quem é quem. E ainda assim, não é tão distante do que eu faço, porque eu lido com famílias, com pessoas, e é isso ali. Gestão de pessoas o tempo inteiro e também, claro, trabalhando pelo clube, organizando. A gente teve as melhores campanhas no competitivo, a gente, enfim, cresceu muito o esporte dentro do clube. Eu tô feliz, mas é trabalho. Sim, parece que é moleza, mas não é não. Não. Quantos jogadores são do competitivo, assim, que você tem que gerir ali? Depende de qual dos torneios. A gente jogou 3 grandes aí, mais umas 60 pessoas. Caraca. E aí tem essas que estão dentro e tem as que são cortadas. Sim. Então são mais pessoas para gerir, porque quem é cortado tem questões também por ser cortado do time, né? Porque Sim. a gente tem uma comissão técnica, a gente tem técnicos que foram contratados, tudo isso eu estou supervisionando. Então é um belo trabalho, mas de verdade, assim, mesmo com todos os desafios, eu tô aprendendo muito, eu tô gostando. Vai ficar, então? Mais um, sim. Aí eu vou pensando ano a ano. Vamos por partes, né? E estamos chegando no final, então. Daí a gente tem 2 perguntinhas que a gente faz todo final de Papo na Cozinha, que é, a primeira pergunta é: como você quer ser conhecida daqui 10 anos e como você quer ser conhecida depois que você não estiver mais nesse lugar? Daqui 10 anos, eu quero continuar trabalhando no que eu faço e provavelmente novas coisas, porque eu tô sempre nesse movimento de criar novos projetos, enfim, dentro do que eu acredito e tudo mais, sendo referência. Então, tudo que eu falo, quando eu faço reunião de marketing, por exemplo, Malu, posicionamento, etc., eu volto para mim, mas o que eu sou de fato? Como que eu faço as pessoas se sentirem? Que marca que eu deixo bem nesse lugar de sensação, de energia, depois que a Malu passou? Então, um pouco isso, assim, e da referência do meu trabalho. Eu gosto quando falam, vamos perguntar pra Malu? Porque a Malu, sobre educação, a Malu, me dá uma sensação de, eu sou referência. Sim. Então, acho que
daqui 10 anos isso, e assim, minha filha vai ter 17, vou ser mãe de adolescente. Continuar com essa proximidade que eu tenho com ela, eu penso muito sobre isso. E fazendo esporte. E quando você não estiver mais aqui, como você quer ser conhecida? É difícil essa. Mas acho que o meu propósito seja reconhecido, sabe? Através de mim. Então, uma pessoa que estava ali agindo, vivia a vida muito. As minhas amigas falam muito isso pra mim. Nossa, você sabe viver, sabe? De sei sentar no boteco e virar uma cachaça, e sei sentar pra trabalhar e pôr minha filha pra dormir e educar. Sabe assim? De fazer o que eu tô me propondo com vida. Então, acho que de falar isso, ela sabia viver e, enfim, marcas que agreguem de alguma forma em quem ficar quando eu for. Então agora bora comer, Sim. que o estômago tá roncando, não tá fácil não. Mas muito obrigada por ter participado, Obrigada. muito obrigada por ter nos recebido e eu adorei, espero que você tenha gostado. Obrigada, eu amei mesmo. Bora, papá? Ah, é verdade, gente, ó, se inscrevam no canal, coloca aquele coisa lá, como é que chama? Ah, o sininho, isso, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e bora ver todos os papos na cozinha, porque estão todos muito bons. Tem comentário vaca. Esse prato aqui foi uma referência do prato que a gente tem no AE hoje. Eu não sei se quando sair esse episódio a gente ainda vai ter, porque o meu marido é um pouco doido, mas vale a pena ir lá provar. Ou fazer em casa também.